Então, agradeço a vossa presença nesta segunda sessão pública ordinária do mandato 2025-2029. Gostaria de começar por cumprimentar a Sra. Presidente da União de Freguesias, Doutora Fátima Ferreira, bem como os membros do Executivo, os membros da Assembleia, o público e a comunicação social aqui presente. Esta sessão representa mais um momento fundamental de participação democrática, onde se discutem ideias, se analisam propostas e se tomam decisões que impactam diretamente a vida dos nossos cidadãos. É por isso essencial que este espaço seja pautado pelo respeito institucional, pela transparência e pelo espírito construtivo. Vivemos tempos que exigem união, capacidade de diálogo e visão estratégica. Só assim conseguiremos responder às necessidades da nossa população, promovendo o desenvolvimento sustentável, a coesão social e a melhoria da qualidade de vida de todos. Reforço a importância do envolvimento de todos neste processo. A participação cívica é um pilar fundamental da democracia e, através dela, conseguimos construir uma comunidade mais forte, mais justa e mais inclusiva. Após verificação de quórum legal, declaro aberta a sessão da Assembleia da Freguesia da União de Freguesias de Oliveira das Meias, Santiago de Ribaúl, Massinhata da Seixa, do dia 17 de abril de 2026. Mas antes de darmos início à intervenção do público, gostaria de fazer uma breve pausa pessoal, mas institucionalmente sentida, sobre a minha freguesia. Esta Assembleia de Freguesia realiza-se hoje na minha terra, Ul. Não posso deixar de aproveitar este momento para prestar uma singela homenagem a esta comunidade. Ul não é apenas uma localização geográfica no nosso mapa administrativo. É uma terra feita de resiliência, de história e, acima de tudo, de gente. Os ulenses são o coração que faz pulsar esta freguesia. Um povo trabalhador, solidário e profundamente ligado às suas raízes. Tem sabido adaptar-se aos desafios dos tempos modernos sem nunca perder a sua identidade. Esta casa, a Junta de Freguesia de Ul, é a casa de todos os que aqui nasceram e de todos os que aqui escolheram viver. Homenagear Ul é homenagear cada um de vós que, com o vosso esforço diário, constroem o futuro da nossa União de Freguesias. Que o espírito da união e a dedicação que sempre caracterizaram os ulenses sejam a nossa inspiração para os trabalhos de hoje que vamos realizar. Muito obrigada e pergunto se existe alguém que se queira inscrever na intervenção do público. O nome, por favor. O nome. Joaquim Olímpio Santo Paulo da Costa. E o nome do outro senhor? Manuel Silva. Gabriel Lima. Mais alguém? Eu vou só fazer um esclarecimento logo no início, está bem? Eu peço que cada um não ultrapasse os 5 minutos, está a favor, está bem? Vamos então ali chamar o Sr. Manuel Silva. Boa noite a todos. Sintam-se cumprimentados na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Adélia Folhas. Como cidadão atento e preocupado, e como caminhamos por uma época do ano crítica, como a época dos incêndios, venho a esta Assembleia perguntar o seguinte: o que fez a Junta de Freguesia no âmbito das suas competências, desde setembro de 2024 até abril de 2026, para mitigar os constrangimentos que os massinhatenses tiveram por causa dos incêndios? Numa reunião de Câmara foi falado de um plano operacional municipal. A Junta de Freguesia foi consultada ou participou na atualização desse plano após o incêndio de 2024?
Não consigo estar aqui. Que contributos específicos a Junta de Freguesia deu para que as falhas detectadas em Massinhata não se repitam. Desde setembro de 2024, que passos foram dados para criar ou reforçar a unidade local de proteção civil em Massinhata? Existe algum inventário atualizado dos pontos de água e acessos florestais se estão em perfeitas condições de operacionalidade? Já foram mapeados os voluntários e os recursos agrícolas locais, tratores, cisternas para este ano? Se já, quantos elementos tem hoje a nossa unidade local de proteção civil e que formação ou equipamentos receberam? Houve ou vai haver algum esforço de sensibilização diretas, porta a porta, para preparar a próxima época de incêndios? Se tem conhecimento de quando é que a equipa de sapadores florestais, atribuída a Oliveira dos Meios, venha a Massinhata e que tipo de trabalho vão fazer? Ainda estamos em abril e já tivemos um incêndio na União. Se o combate é importante, mais importante é a prevenção. Obrigado. Bom, a senhora Presidente teve que se ausentar, mas temos quórum para continuar a Assembleia. Muito bem, muito obrigado. Eu chamaria agora o Sr. Olímpio Costa. Muito obrigado. Boa noite. Meus senhores, todos sabem que há diversas modalidades de Estado. Os sociais, os corporativos e os Estados a que chegamos. Esta declaração foi feita por o Capitão de Abril, Salgueiro Maia, e que acrescentou: de maneira que quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa acabar com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quer sair, fica aqui. Portanto, foi desta forma que o Capitão de Abril, Salgueiro Maia, na madrugada de 25 de Abril, a 1h30, falou a um grupo de 240 militares que estavam formados. Um dos militares que ficou e participou na coluna de Salgueiro Maia era um cidadão de Junqueira, e que residia em Engenheiro de Baixo, em Massinhata da Seixa. Chamava-se, porque já faleceu, Miguel Martins. Miguel Martins era o primeiro cabo-condutor da AML, um jovem militar com apenas 21 anos, que não hesitou em sair e informou. Tomou a decisão de lutar por uma causa nobre. E naquela madrugada fez parte integrante de uma coluna de Salgueiro Maia. Foram 240 homens, um esquadrão de conhecimento com 100 viaturas blindadas, um outro esquadrão de atiradores com 12 viaturas, transporte de pessoal, 2 ambulâncias e um jipe. Eram 3h30 da manhã, da madrugada, quando saíram de Santarém e seguiram para Lisboa e marcharam sobre a ditadura. Miguel Martins entendeu que estava em causa era a liberdade de um povo, refém de uma ditadura com quase meio século, que não respeitava e oprimia, desde os jovens da idade dos sonhos e da fantasia, que foram mandados para combater uma guerra que durava há 13 anos. E foi a liberdade da guerra colonial, e foi a liberdade e a guerra colonial que nos aproximou. Juntos partilhámos tertúlias dando testemunho das nossas experiências de vida.
Foi nestas tertúlias que pude aferir a sua dimensão ética. O valor da amizade. E foi nestes encontros que me permitiu conhecer um homem com um corpo franzino que incorporava os valores da liberdade, da lealdade e da solidariedade. Era um homem sereno, tranquilo e foi sepultado no cemitério de Massinhata da Seixa em 7 de junho de 2024 com 71 anos de idade. Peço desculpa que tive que depois fazer aqui os unhos à mão e os tinteiros da impressora pifaram. Portanto, eu estive a falar com a esposa, com a viúva, e ela comunicou-me que foi convidado para receber, o Miguel Martins foi convidado para receber a Medalha da Liberdade em Santarém. Como já faleceu, vai ser representado por uma das filhas. Quero também partilhar convosco que o Miguel Martins casou em Massinhata da Seixa em 1976. A cerimónia foi dirigida pelo padre Manuel Pereira dos Reis e a vida do Miguel Martins passou praticamente por toda a França. Ser Olímpio? Como imigrante. Já passou? Não. Pronto. Faça uma boa gestão do tempo também. Obrigado. Muito obrigado. Gabriel Lima, por favor. Boa noite a todos. Sr. Presidente, sendo muito direto e breve, trago aqui a mensagem seguinte. A Rua das Fontes, após o início das obras na semana de eleições, na requalificação da estrada, foram retirados os espelhos para o mesmo propósito e é desde então que se encontram por colocar. Isto aparenta ser uma falha de planeamento, mas acima de tudo isto representa um risco permanente. Principalmente pela questão de que, desde então, que tem havido naturalmente um maior tráfego naquelas ruas, que a estrada agora se encontra em melhor estado. Já foram feitos pedidos diversos, pedidos informais, que até então parecem caído em esquecimento. Assim que hoje, perante a Assembleia, gostava de formalizar o pedido, uma chamada de atenção, e trago duas questões que nos são pertinentes. Portanto, naturalmente, quando é que os espelhos deverão ser repostos, e a segunda, na eventualidade de haver um acidente, uma vez que isto aqui é uma situação oriunda da falta de visibilidade que até então está por ser corrigida, a questão que se coloca é quem é que assumirá a responsabilidade na eventualidade de uma colisão ou de algum acidente. Portanto, a Câmara, a Junta, neste caso, assumirá a responsabilidade por negligência ou não. Muito obrigado. Muito bem. Posso? Sim, vai. Então, em relação às questões colocadas pelo Sr. Manuel Silva, eu queria dizer que a Câmara Municipal está a criar unidades locais de proteção civil. A questão que o senhor colocou é uma questão de proteção civil. Está a criar unidades locais de proteção civil em todas as freguesias, com todas as juntas de freguesia, e patrocinado, entre aspas, pela Câmara Municipal. Estamos a acompanhar, estamos a criar a nossa, com fornecimento, a Câmara vai fornecer kits de proteção
há uma pessoa responsável, é nomeada uma pessoa responsável na União de Freguesias pela Proteção Civil e para fazer a ligação com a Proteção Civil Municipal. E, em relação às questões que coloca, é a única resposta que eu tenho para lhe dar neste momento. Estamos a falar também, é uma questão de proteção civil, nestes meses, ou neste mês e meio de tempo muito agreste, a União de Freguesias colaborou com a Proteção Civil a resolver questões que não eram da Junta de Freguesia, mas o que importava na altura era resolver as situações, com quedas de terra na via pública, água a entrar por casa das pessoas e, portanto, a ligação entre esta União de Freguesias, este Executivo e a Proteção Civil é boa, não é uma questão de recomendar, é boa, é prática, é muito fácil. Nós, quando temos algum problema, temos fácil acesso e portanto, vamos continuar assim. Estas unidades locais de proteção civil, no fundo, é para que a proteção civil não esteja centralizada na Câmara e no Gabinete de Proteção Civil da Câmara, é para que todas as freguesias tenham interferência e ajudem e colaborem. Portanto, em relação às questões que coloca, é essa a resposta que eu tenho para si. Em relação ao Sr. Olímpio, agradecer a sua lembrança de uma pessoa que é da nossa União de Freguesias e que colaborou no 25 de Abril e que nos permitiu estarmos aqui hoje em liberdade e em democracia. Ao Sr. Gabriel, em relação aos espelhos, a Rua das Fontes foi intervencionada pela Câmara, foi uma obra da Câmara. Portanto, havendo algum acidente, a responsabilidade é da Câmara. Não estou a dizer que a Junta se põe de fora, percebe? Estou-lhe a dizer, em relação à colocação de espelhos, há cerca de um mês, pedimos à Câmara Municipal a reposição desses espelhos, que foram retirados com as obras. Ainda não foram colocados, serão colocados logo que for possível e logo que a Câmara nos forneça. A indicação que nós temos dos serviços é que, para sinalizarmos todos os locais com alguma conflitualidade de trânsito, para colocar espelhos. Esse local já lá estavam, não é? Foram retirados com as obras, portanto, por maioria de razão, já deviam ter sido colocados. Mas serão colocados com certeza o mais breve possível. Está bem? O último e-mail que falou dos espelhos da Rua das Fontes tem 3 dias. A resposta veio da Câmara. Muito obrigado. Se houver necessidade de fazer alguma interrupção, estejam à vontade. Pois eu agora estou a ver o luz lá fora, não sei se estará Se aí houver alguma. necessidade, eu acho que somos todos, Eu por acho nós que não há problema será melhor nenhum. interromper a Assembleia. Não há problema nenhum. Até ver Permitem-me o que eu vá lá fora? Claro que sim.